Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Nessa reta final do mês de setembro, nós falamos sobre a preservação da vida e como a religiosidade pode ajudar aqueles que buscam o autoextermínio, o suicídio, que faz tantas famílias sofrerem. Nós falamos com um padre que vai nos dizer como a Igreja Católica enfrenta esse problema, os distúrbios, os desequilíbrios de fiéis que muitas vezes estão ali na igreja, bem perto do pároco, bem perto do padre, com seu sofrimento interior. E que o padre, é claro, tem o papel de ajudar. Como isso acontece? O que é que a igreja pode fazer? Como a Igreja Católica vê o suicídio? Eu sou Etel Corrêa e este é o Papo em Foco. Compreender a vida, compreender os problemas que a gente tem, conseguir superá-los e superar também o risco do autoextermínio. É um desafio que a sociedade moderna enfrenta. A frase que eu li hoje e que muito me marcou, ela diz assim: florir e pez é preciso, como uma espécie de profecia da primavera, que aluvia os sentidos do corpo e da alma com cores vivas. O autor dessa frase é o pároco da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, o padre Marcelo Silva, e é com ele que eu converso agora. Olá, padre, seja bem-vindo aqui no Papo em Foco. Obrigado, Etel, pela acolhida e por essa oportunidade de tecermos um pouco a palavra em torno dessa situação tão difícil de nomear, que é a questão do suicídio, do autoextermínio, com essa conscientização ainda mais sensível nesse mês de setembro, Setembro Amarelo. Padre, fala pra gente como a Igreja Católica vê o suicídio. Ela vê como uma doença, um distúrbio, falta de religiosidade, falta de Deus na vida das pessoas. Como a Igreja vê? Bem, Etel, queridos que nos acompanham aqui, né, nesta entrevista, neste encontro, onde nos propomos dialogar sobre a questão do suicídio. Se no passado a igreja já viu o suicídio como uma falta de Deus ou uma ausência de espiritualidade ou de fé, hoje a igreja tem uma clareza muito grande. Suicídio tem a ver com doença. Suicídio tem a ver com depressão, na maioria dos casos, como os dados nos apresentam. Por isso, a igreja se esforça por dialogar, considerar o discurso da ciência, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, para que ela possa também cumprir o seu papel como parceira do cuidado à vida e não como um juiz que julga e condena as pessoas já diante de uma condenação tão pesada que é muitas vezes a depressão em vista do suicídio, ou então as famílias vítimas de pessoas que perderam a vida pelo suicídio. Então, nesse sentido, não podemos compreender uma igreja católica hoje que não se coloque do lado da vida com compaixão, misericórdia e parceria junto das ciências humanas. Como jornalista, também percebo que muitas vezes a pessoa não aguenta aquela pressão do dia a dia, às vezes pressão em casa, às vezes a pressão até mesmo da sociedade, não aceita uma situação pela que passa e acaba deixando uma carta, às vezes dizendo que não aguentou e por isso acabou cometendo o autoextermínio. Nesse caso, também seria uma questão, aí, um viés da doença, ou o senhor acha que há algo mais por trás disso? Bem, Etel, eu acredito, até como psicólogo que sou também, atuante na clínica, nos projetos sociais, aqui na Boa Viagem nós temos um projeto chamado NASP, com mais de 50 psicólogos que estão atendendo desde a pandemia a muitas situações, e uma delas é sim a depressão, o pânico, as pessoas que têm uma estrutura psíquica muito frágil. E você coloca assim, né, se isso tem a ver com pessoas mais frágeis que não suportam a pressão da sociedade, da família, do mundo do trabalho, da sobrevivência. Eu diria que uma parte considerável tem a ver, sim, com pessoas de estrutura muito frágil que não suportam tantas pressões da vida num todo. E um outro aspecto muito importante, que é contrário à pressão, é a ausência de sentido, né? Ou seja, eu conheço pessoas, infelizmente, que tiraram a própria vida na pandemia mesmo aqui na comunidade,
eu acompanhei um jovem que não suportou a perda de sentido e a pressão que a pandemia trouxe e está trazendo na vida, e ele tirou a própria vida. E o mais assustador, Theo, são dois irmãos que se mataram em 6 meses dentro da pandemia. Né? Uma família que, inclusive, tem coragem de assumir o tema e a perda desses 2 filhos, e que nos ajuda a pensar com humanidade questão tão séria. Imagina, se uma perda já é difícil numa família, dados científicos falam que cada suicídio eles afetam diretamente pelo menos a mais de 100, 115 pessoas, aqueles que estão ali no tecido social ao redor daquela pessoa que perde a vida. Imagina numa família com 2 irmãos dentro da pandemia, com 6 meses de diferença entre um e outro. Nesse caso, ambos eles eram extremamente fragilizados pela depressão, ou seja, uma ausência de sentido absurda que faz com que eles desistam da vida. E não se trata de amor ao pai, de não amar o pai, a mãe, a família. Se trata realmente de algo que nem pai nem mãe, com todo amor, amigo, familiar, cônjuge, parente, consegue atingir da pessoa. Por isso eu costumo dizer, ao contrário da psicose, que é a pessoa que sofre mentalmente de um excesso de sentido na vida, então tudo é explicado, conectado, tem um porquê. O deprimido é o contrário, há uma ausência tão grande, tão profunda de sentidos, de conexão com a vida, de significados, que o autoextermínio se torna a saída de sentido maior para ela encontrar um alívio diante de uma dor sem nome. Por isso eu diria, respondendo um pouco ao que você fala, eu acredito que 2 elementos fundamentais que nos põem em diálogo com o tema, o campo do autoextermínio, é a pressão. Então, muita gente não suporta tanta pressão na vida, cobrança, papéis, funções, sobrevivência, e outros que não suportam também os vazios profundos da vida, que é a ausência de sentido. Aí talvez você falaria assim, mas padre, então, a religião teria algum papel, já que a religião ela bordeja, ela produz algum sentido? Eu diria, a religião sim, ela produz sentido na vida das pessoas, mas tem níveis tão profundos de adoecimento mental que nem a religião às vezes consegue atingir a vida das pessoas. E aqui eu concluo essa ideia para lhe devolver a palavra, dizendo o seguinte, às vezes essa raiz ela está conectada à doença. Vocês devem saber, os que nos acompanham aqui, junto a Etel e a mim, que muitas situações de depressão têm raiz na falta de produção até de hormônio no corpo, né? Ou seja, a depressão ela é explicada até mesmo com o déficit hormonal do humor, como, por exemplo, ligado aí aos hormônios de produção de estímulo de sentido, de estímulo de gosto pela vida, né, de alegria, de humor, né? Então, a endorfina, por exemplo, se você tem déficits hormonais ligados ao humor, ao sentido da vida, provavelmente você facilmente entrará numa depressão. Então, vejam só, tem muitas explicações científicas, antropológicas, psicológicas e psiquiátricas que nos ajudam a dialogar com esse tema antes da religião entrar. E aí, quando a gente fala em religiosidade, a gente gostaria de saber, além, então, de procurar aí os apoios, né, médicos, efetivamente, qual que é, então, o caminho que a Igreja Católica aponta para isso? Como o senhor lida com aquele fiel que o senhor vê que tem um desequilíbrio? Qual é o caminho apontado? Bem, Etel, queridos que nos acompanham aqui nessa entrevista, a igreja busca, na essência do cristianismo, algum elemento de apoio para esse encontro, né? Primeiro, com humildade, né? Humildade vem de humus vem de terra, essa precariedade nossa, mesmo dos recursos de evangelização das pessoas, das compreensões de tudo. Então, um elemento fundamental que a igreja propõe, o cristianismo, o catolicismo, é acolhermos as pessoas. Às vezes a principal ajuda não é nem o que você fala, é a qualidade da sua prontidão, é a forma com que você acolhe esse outro e faz ele se sentir com sentido na vida, ou seja, o acolher, a hospitalidade, a reciprocidade, a dedicação, a interesse, a atenção a essa pessoa que muitas vezes traz
tantos desafios de sentido, que aquele encontro produza algum sentido. E ele começa pela dimensão humana, pelo acolhimento. E aí é bom a gente lembrar, o cristianismo é a religião da palavra, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? São João nos recorda que Jesus é o verbo do Pai e ele entra na história da humanidade pela via do acolhimento de uma jovem mulher chamada Maria. E nesse acolhimento, Deus se encarna. Eis uma pedagogia do cristianismo. O acolhimento encarna em sentido de vida, também nesses momentos precários da vida, sem grandes pretensões, sem julgamento, sem juízo, sem moral, enfim, sem elementos que apontem ali para a pessoa algo na linha de cobrança, mas tudo voltado para uma dimensão de acolhimento e de respeito à pessoa. Então, uma espiritualidade da hospitalidade, uma palavra hospitaleira, uma palavra generosa de Deus pela via do humano. Esse humano que revela uma espiritualidade cristã. E aqui está o fio de ouro desses encontros, né? Ou seja, termos posturas de acolhimento, onde o nosso jeito de acolher, ele é cristão, ele é modelado pelo próprio Cristo. E aqui o encontro se dá na dimensão do mistério e da graça de Deus. E na Igreja Católica, o senhor falou aí para mim, ao longo da entrevista, do trabalho com psicólogos. O que as pessoas podem encontrar nesse viés? Que tipo de ajuda que a Igreja hoje oferece? Que o senhor pode indicar para nós aqui os canais? Seja procurar uma igreja com algum tipo de atendimento psicológico, não sei se vocês têm. Que tipo de viés? Bem, Etel, primeiro uma fala que eu diria aos cristãos católicos, evangélicos, às pessoas religiosas de outras denominações brasileiras, afro-brasileiras, orientais. Por favor, não coloquem mais peso na vida de quem já está sofrendo, dizendo que isso é falta de Deus, que isso é falta de fé. Não, depressão, suicídio é doença. Né? A raiz do suicídio, a grande definição dessa ação está na doença humana. Por isso, que a nossa postura, independente da crença, não seja de colocar questões como essas, que já pesam tanto e mais ainda a vida das pessoas. Por isso, não é falta de Deus, não é falta de fé, essas questões todas, elas são falta de sentido de vida, de saúde, de equilíbrio, de estruturas frágeis, de histórias de vida extremamente comprometidas com uma saúde integral. Isso quer dizer bio, psico, sócio, espiritual. E aí, na dimensão da espiritualidade, do compromisso ético com a vida, então a igreja oferece o seu trabalho social. Em uma dimensão do trabalho social da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte, que nesse ano celebra os seus 100 anos, o jubileu centenário, é de fato um projeto belíssimo que Dom Valmor criou para as paróquias, as mais de 300 paróquias da Arquidiocese. Um serviço chamado Núcleo de Acolhida e Articulação Solidária do Voluntariado, NAASP. E o NAASP Boa Viagem, ele se organiza num voluntariado que naturalmente foi se dando. Começou com um grupinho de 3 psicólogos e na pandemia nós éramos 30 e hoje nós somos mais de 50 psicólogos. E uma coisa linda, Etel, no início da pandemia ano passado, como psicólogo que sou, eu pensava, meu Deus, o que nós podemos fazer para acolher as pessoas no momento que o ser humano está mais precisando de escuta, de acolhida, de cura pela palavra. E aí nós criamos o atendimento remoto psicológico, né? Boa Viagem na Escuta. E desse projeto nós chegamos à Amazônia. Imagina naquele caos que estava, as pessoas ano passado, naquela crise que no Brasil lá chegou primeiro, na região de Manaus, a gente atendia pessoas de repente do território de Belo Horizonte com um projeto virtualizado de atendimento remoto. Nós chegamos aos lugares mais distantes, a mais de 5.000 quilômetros de BH, de 3.000 quilômetros. E hoje nós continuamos atendendo remotamente a lugares diversos, Belo Horizonte, Grande BH, interior de Minas e o Brasil inteiro, com esses homens e mulheres voluntários da psicologia e da psicanálise. E isso tem sido um trabalho lindo. Então, as pessoas que necessitam, procurem nas paróquias. Muitas paróquias da Igreja Católica têm serviços psicológicos. Aqui na Boa Viagem, você pode adquirir, né, o contato aqui no telefone, 031 3222 2361, e do horário de 8 às 16 horas de segunda a sexta e de 8 às 12 no sábado, você pode chegar a um contato com a nossa clínica social. O telefone fixo do NAASP, né, é 3224 2270.
3224-2270-031. E hoje nós, inclusive, estamos fechando já a parceria com a psiquiatria das ciências médicas, aqui exatamente porque um grau enorme de atendimentos, eles precisam de uma parceria com a psiquiatria. E a gente já conseguiu também médicos e residentes da psiquiatria. Você tem ideia de quantos atendimentos assim, foram feitos? Olha, esse ano nós já passamos de 1.300. Muito bem. Mas, então, para a gente encerrar, eu comecei aqui com uma frase que eu tirei do livro do senhor, que vai ser lançado agora ainda este ano, né? Fala para a gente sobre essa mensagem maravilhosa que o senhor colocou sobre as flores dos ipês. Pois é, Etel, uma das formas de sobreviver à dor de existir na pandemia como pessoa que eu tenho é ler e escrever, além de ouvir e trabalhar com as pessoas. E eu acabei desenvolvendo um hábito que eu tinha remoto, que era esporádico, de escrever poesias, e eu de repente me vi escrevendo 10, 20 poemas em uma semana. E hoje eu tenho mais de 100 poemas, então de tanto partilhar com as pessoas esses poemas, eles têm incentivado, publica, Padre Marcelo, esses poemas podem ajudar as pessoas, e hoje eu estou preparando, então, uma edição de um livro, meu primeiro livro, que seria de poesias, de poemas, partilhando temas diversos ligados à nossa existência na pandemia. Então, eu trabalho com a pandemia com 3 significantes simbólicos. José Saramago, ele fala de uma palavra que traduz as angústias humanas, chamado desassossego. Então, eu chamo esse tempo de desassossego, os místicos da igreja chamam noite escura, e também os místicos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, chamam de desertos. Então, esses tempos desérticos de desassossego, de noite escura, de ausência de estrelas, como é o desastroso, né? Essa palavra que também traduz os momentos trágicos da humanidade, o desastre é sem astrum, então sem estrela, né? Um desastre é isso, um céu sem estrela. Então eu proponho pintar alguns sinais de lampejos de luz aí com a poesia. E para encerrar o tempo do inverno, esse tempo tão paradoxal da estação, calor, frio, baixa umidade, queimada, seco, enfim, o nosso inverno não é como no norte, né, do mundo, né, mas é como no Brasil, né, mesclado aqui no sudeste de calor e frio, de baixa umidade e de muito tempo seco. Então eu coloquei o inverno como esse tempo difícil que atravessamos da pandemia e a primavera como esse tempo escatológico, esse tempo da esperança. Então, aí eu falo, né, esse P que é, né, a nossa vida, nesse tempo dos ipês, que sejam florescentes, que eles floresçam cada dia mais, colorindo o nosso horizonte e trazendo-nos um novo sentido de vida, um novo gosto pela vida. E daí, então, que eu escrevi esse poema que demarca, inclusive, nesse dia que nós conversamos aqui, que é esse tempo de... Enquanto a gente está falando aqui, estou tentando achá-lo. Esse tempo do fim do inverno para a primavera, onde eu partilho exatamente nesse poema chamado O Fim do Inverno, esse quando entra setembro, os ipês florindos vão nos despedindo da estação dos desafios. Em alguns lugares muito frio, em outros cantos muito seco, neste final de estação, elevadas queimadas. Assim, a variação do clima externo, entre o frio, o quente, o seco e o calor, leva-nos direto à estação do inverno da alma, que a primavera nos ajuda a despedir, trazendo na estação das cores e das flores um fecho de esperança e de alegria. Por isso, primavere-se é um pouco, né, essa expressão poética que eu tenho dito, né? Vamos primaverar-nos porque a vida pede que possamos plantar jardins e flores nesses desertos que nos habitam há mais de 1 ano e meio, chamado pandemia. Muito obrigada, Padre, por participar aqui com a gente. Muito obrigada por essas mensagens. Você quer deixar alguma mensagem final? Bem, eu trabalho também na rede social, então deixo aqui aqueles que quiserem acompanhar os meus conteúdos, partilhas, poesias, imagens. Eu gosto muito de fotografar,
como uma paixão pessoal. Lá no Instagram é pe.marcelo.bh, e eu tenho alegria ali de me encontrar também nesse espaço alternativo de comunicação. Muito obrigada, Padre Marcelo Silva, ele que também é psicólogo, padre e agora a gente descobriu que também é poeta. E obrigada a você que nos acompanhou aqui no Fato em Foco. Me siga nas redes sociais, eu estou no Instagram como @EtelCorreaJornalista, estou também no Facebook, Etel Correa, e estou também no Twitter, Etel_Correa. Mande sugestões do que você gostaria de ver aqui na nossa coluna, mande perguntas, comente aqui no nosso canal o que você achou desse tema. Este foi mais um Fato em Foco.